um dos maiores atacantes da história do futebol inglês. Um jogador com uma presença diária e um faro de gols realmente invejável. Ele marcava de tudo quanto era jeito, tinha força física, mas também era rápido, mostrando intimidade com a bola e lealdade às camisas que defendeu. Um grande ídolo na Terra da Rainha e principalmente para os adeptos do Newcastle, clube onde atuou por 10 anos. Hoje você vai conhecer a história do maior artilheiro da Premier League. Hoje a história é dele, Alan Shearer. Alan Shearer nasceu no dia 13 de agosto de 1970, em Newcastle, na Inglaterra. Filho de um metalúrgico, o Alan Shearer cresceu em uma família de classe operária, e o seu pai incentivou a jogar futebol desde muito pequeno, mas sem largar os estudos. Então, Alan Shearer estudou em um bom colégio, porém o futebol jamais deixou de estar presente na vida do garoto. Depois de passar em muitos testes de clubes da primeira divisão da Inglaterra, foi no Southampton que o jogador iniciou a sua carreira. Ficou alguns anos no juvenil e foi só na temporada de 87 e 88 que fez a sua estreia na Premier League. Ele debutou em uma vitória diante do Chelsea por 1-0, porém, 2 semanas depois, o garoto ganhou as manchetes, meteu um hat-trick no Arsenal, num triunfo do Newcastle por 4-2, e se tornou o jogador mais jovem a marcar 3 gols em um jogo na história do torneio. Entretanto, na temporada de 88 e 89, o Alan Shearer não conseguiu repetir as atuações iniciais e não teve uma minutagem muito boa ao longo das partidas. O clube, o Southampton, por sua vez, não conseguiu fazer grandes campanhas e terminou o campeonato inglês na 13ª colocação. Já na temporada seguinte, o Southampton melhorou bastante e jogou um futebol bastante competitivo, apesar de não ter ganhado títulos. O Alan Shearer se desenvolvia também e passou a ganhar mais chances no time titular nessa temporada, se tornando peça importante dentro do plantel. Ele somou 35 jogos e 5 gols marcados. Na temporada de 1990 e 1991, o Alan Shearer ficava cada vez mais forte fisicamente e se destacando cada vez mais como um centroavante com presença diária, que conseguia segurar os adversários, abrir espaços para os companheiros e, lógico, levar muito perigo para a meta dos adversários. Foi eleito pelos torcedores do Southampton o melhor jogador do ano de 1991 e novamente o clube ficou sem taças. Só na temporada de 1991 e 1992 que o cara realmente explodiu com a camisa do Southampton. Conseguiu provar seu valor e chamar a atenção de vários clubes dentro do cenário inglês. Recusou algumas propostas irrecusáveis de Liverpool e Manchester United, prometendo terminar a temporada no Southampton, e a cumpriu. Mas em meados de 92, o clube não teve como segurar o atacante. Foi vendido ao Blackburn, clube com muito investimento na época, por 4,5 milhões de euros. No Southampton, o atacante foi a campo em 148 partidas e marcou 34 gols. O sucesso do promissor atacante foi tamanho que não tardou a receber a sua primeira convocação para a seleção inglesa. Foi em 19 de fevereiro de 1992, no amistoso contra a França, e o cara já estreou metendo gol. Marcou um dos gols na vitória dos ingleses por 2-0 e ajudou demais o selecionado. Poucos meses depois, foi convocado para o principal torneio europeu a nível de seleções, a Eurocopa daquele ano de 92. O Alan Shearer entrou em campo em apenas uma partida e não conseguiu marcar. A Inglaterra foi muito mal naquele torneio. 2 empates e uma derrota foram cruciais para a eliminação do English Team. Apesar de ter o interesse de Alex Ferguson, optou pelos milhões de Jack Walker e assinou com o Blackburn. Nessa primeira temporada, o clube que prometia brigar por títulos caiu na semifinal da Copa da Liga Inglesa e conseguiu uma excelente 4ª colocação na Premier League. O Alan Shearer começou muito bem, fazendo gol de várias formas. Entretanto, uma lesão no joelho fez com que o centroavante perdesse quase que metade da temporada. Ele ainda jogou em 26 partidas e marcou 22 gols. Já na temporada de 93 e 94, o atacante recuperou sua boa forma e jogou uma temporada de almanaque,
Foi um jogador extremamente decisivo e ajudou muito Blackburn com seus gols. O clube foi vice-campeão do campeonato inglês naquela temporada, ficando atrás somente do soberano Manchester United. O Alan Shearer somou 48 partidas e marcou 34 gols. A seleção inglesa decepcionou e simplesmente não conseguiu vaga para jogar o Mundial de 1994, mas a temporada a seguir foi mágica para o time do Blackburn. Eles avançaram aquele último passinho e garantiram o título inglês da temporada. Não eram favoritos, mas brigaram ponto a ponto com o gigante Manchester United e na última rodada se sagraram campeões ingleses. O Alan Shearer comeu a bola e foi o artilheiro daquela edição, com 34 gols marcados, sendo o nome da competição e eleito melhor jogador inglês naquela temporada. Além disso, Blackburn perdeu a Supercopa da Inglaterra para o mesmo Manchester United de Eric Cantona, por 2-0. No ano, o atacante inglês jogou 49 partidas e marcou 37 vezes. Já na temporada de 1995-1996, por conta do título inglês, o Blackburn teve a honra de jogar a Liga dos Campeões, porém não teve vida longa e caiu ainda na fase de grupos. Ademais, jogaram a Community Shield de 1995 e novamente perderam, 1-0 para o Everton e ficaram então com o vice dessa Supercopa. Já na Premier League, o Blackburn não conseguiu o bicampeonato, eles terminaram na 7ª colocação e pelo segundo ano seguido, o Alan Shearer foi o goleador máximo do campeonato. Com o desempenho, o Newcastle United resolveu investir no jogador. Investiu pesado, 18 milhões de libras, um caminhão de dinheiro à época, para tirá-lo do Blackburn. Então, depois da Eurocopa, o centroavante se apresentou no seu novo clube. Em 4 anos no Blackburn, o Alan Shearer disputou 171 jogos, marcou 130 gols e ganhou um troféu. Chegou recém-recuperado de lesão para disputar a Euro de 1996 e não fez feio, muito pelo contrário, inclusive. O Alan Shearer foi o nome inglês durante a competição, foram 5 tentos em 5 partidas e ele foi o artilheiro do torneio. Somado a isso, entrou na equipe ideal dos 11 melhores da Eurocopa. Ele marcou o gol inglês na semifinal contra a Alemanha, no empate em 1-1, mas nos pênaltis derrota por 6-5 e eliminação diante da grande rival. O Alan Shearer abriu a série com muita perfeição e confiança. E o detalhe é que a Inglaterra jogava em casa diante do seu torcedor, era anfitriã dessa Euro. E aí, diante da temporada no clube e da excelente Eurocopa, o Alan Shearer foi o terceiro colocado na eleição de melhor jogador do mundo da FIFA, ficou atrás somente de Ronaldo Fenômeno e Jorge A. Novamente, o United procurou o jogador, assim como o Real Madrid, porém, segundo os presidentes desses dois clubes, houve recusa do Blackburn a liberar o jogador para assinar com eles. Acabou então que desembarcou na sua cidade natal para defender o Newcastle. Chegou no time com status de estrela internacional, com uma bela apresentação, animando os torcedores. E o time foi vice-campeão da Supercopa da Inglaterra de 1996, ao perder justamente para o Manchester United por 4-0. Já no campeonato inglês, os Red Devils continuaram a ser a pedra no sapato do goleador. Seu clube foi vice-campeão, enquanto o vencedor foi, novamente, o Manchester. Pelo menos, o Alan Shearer voltou a ser o artilheiro da Premier League, com 25 gols marcados, e mais uma vez foi eleito melhor jogador inglês do ano. Na temporada, jogou 40 partidas e anotou 28 tentos. Já na temporada de 97-98, o Newcastle não conseguiu apresentar a mesma ótima regularidade da temporada anterior, e muito disso se explica por conta de uma grave lesão do seu goleador. O Alan Shearer machucou o ligamento cruzado do tornozelo e perdeu muitos jogos ao longo da temporada. Na semifinal da Copa da Inglaterra, ele marcou contra o Sheffield, na vitória por 1-0, porém passou em branco na final contra o Arsenal, e o Newcastle foi vice-campeão, perdendo por 2-0 para os Gunners. Apesar disso, Alan Shearer foi o artilheiro da FA Cup, ou seja, daquela Copa da Inglaterra, com 5 gols marcados. Depois de ficar de fora de 94, a Inglaterra chegou sedenta à Copa do Mundo de 1998 na França, e o Alan Shearer carregava a esperança dos gols ingleses. Ele marcou na estreia, no triunfo diante da Tunísia por 2-0, e ainda deixou o seu no empate em 2-2 diante da Argentina nas oitavas.
Depois de 120 minutos de futebol, os ingleses acabaram dando adeus àquele Mundial nas cobranças de pênaltis, mesmo roteiro da Euro de 2 anos antes. Da mesma forma, Alan Shearer, capitão, foi o primeiro e guardou o seu, mas os seus companheiros não colaboraram. Na temporada pós-Copa, o Alan Shearer conseguiu ter melhores números, sem ser atrapalhado por lesões. Sempre que estava em campo, ele cravava. Teve uma média de meio gol por partida, e pelo segundo ano seguido, amargou o vice da Copa da Inglaterra, perdeu para o United. O Alan Shearer foi o goleador da competição com 5 gols, e ao todo foram 40 partidas e 21 tentos na temporada. Já na temporada de 99 e 2000, o Alan Shearer voltou a estar em grande forma e jogou muito bem. Levou seu clube até a fase de semifinal da Copa da Inglaterra, e na Premier, o Newcastle fez uma campanha mediana, terminou numa tranquila 11ª colocação. Na temporada, o Matador disputou 50 jogos e marcou 30 vezes. A Eurocopa de 2000 foi a terceira edição do torneio que o Alan Shearer jogou, e assim como a primeira, lá em 1992, a Inglaterra fez feio e frustrou seu torcedor, que esperava muito mais, pela qualidade técnica individual que os seus jogadores tinham. E aí o English Team já caiu num grupo bem complicado, é bem verdade, com Portugal, Alemanha e Romênia, e com apenas um triunfo diante da Alemanha, com um gol inclusive do Alan Shearer, os ingleses não conseguiram então ir adiante nessa Euro. Com a braçadeira de capitão da Inglaterra desde 1996, o Alan Shearer teve na partida contra a Romênia, derrota por 3-2, um gol inglês foi dele, ou seja, depois disso ele não voltou mais a ser chamado no futebol internacional. Com a camisa da Inglaterra, o centroavante jogou 63 partidas, marcou 30 gols, deu 7 assistências e não ganhou títulos oficiais. Já na temporada de 2000 e 2001, o Alan Shearer se machucou e perdeu uma quantidade significativa de partidas. Com isso, o Newcastle acabou por perder pontos importantes, e aí o clube terminou a Premier League em 11º lugar apenas. O atacante jogou 23 jogos e marcou só 7 vezes. Depois da aposentadoria da seleção, o Alan Shearer passou a se dedicar 100% aos clubes, ou melhor, ao clube. E depois de uma temporada bem abaixo da média, voltou com tudo para 2001 e 2002. Ajudou a equipe a ser finalista da Copa Intertoto da UEFA, mas não venceu. Já nos torneios domésticos, o Newcastle caiu nas quartas de final da Copa da Liga Inglesa e fez um ótimo campeonato inglês. Terminou na 4ª colocação e, consequentemente, conseguiu uma vaguinha para a Liga dos Campeões da temporada seguinte. O Alan Shearer jogou 46 jogos e marcou 27 gols. Na temporada seguinte, o Newcastle não passou da segunda fase de grupos na Champions. Porém, novamente, ele conseguiu jogar muito bem no campeonato inglês, em meio aos gigantes e poderosos clubes que a Premier League tem. Deixou times como Chelsea e Liverpool para trás na tabela de classificação e terminou o torneio numa ótima 3ª posição, garantindo novamente a vaga para a pré-Champions da temporada seguinte. Apesar de experiente, o centroavante ainda fechou a temporada com 48 jogos e 25 tentos. Na temporada de 2003 e 2004, o Newcastle caiu no play-off da Liga dos Campeões e teve que se contentar em disputar apenas a Copa da UEFA, que por sinal foi muito bem, e ficou a um passo de ser finalista, porque perdeu para o Olympique de Marseille da França, e o Alan Shearer foi um dos goleadores da competição. Já no campeonato inglês, o clube foi o 6º colocado. A longevidade do Alan Shearer e o fato de ele se cuidar muito bem e ser muito profissional o propiciou jogar muitas partidas em alto nível, já aos 34 anos. Para você ter uma ideia, ele fechou essa temporada com 52 jogos e 28 bolas nas redes. Continuou em boa forma na temporada de 2004 e 2005. O Newcastle havia acertado com outro nome de peso para o ataque, o holandês Patrick Kluivert, que chegava ao clube depois de anos de Barcelona para jogar junto com o Shearer. A campanha de maior destaque do time foi a Copa da Inglaterra, em que a equipe conseguiu uma semifinal, porém foi atropelado pelo forte Manchester United, dando adeus ao torneio. Já na Copa da UEFA, perdeu do Sport nas quartas de final, e mesmo assim o Alan Shearer foi o goleador da competição com 11 gols marcados. O anúncio da aposentadoria do centroavante havia acontecido na temporada anterior, mas ele voltou atrás e decidiu dar uma esticada até temporadas de 2005 e 2006. E os 10 anos a serviço do Newcastle
fez com que o clube e os torcedores ficassem muito gratos ao jogador, demonstrando isso através de uma estátua em St. James Park, o estádio do clube, em que ele faz o gesto da sua comemoração característica. O maior artilheiro da história da Premier League, com 260 tentos, encerrou sua carreira no futebol ao final dessa temporada. Ou seja, depois de 10 anos, o goleador somou no Newcastle 405 partidas, 206 gols marcados e ele não conseguiu ganhar títulos. E com esses 206 gols, ele é até hoje o maior artilheiro da história do tradicional clube inglês. E atuando pelos clubes, todos ingleses, ao longo da carreira, o matador disputou 724 jogos, marcou 370 vezes, deu 89 assistências e conquistou somente um troféu. Dois anos depois, voltou ao Newcastle, agora na função de treinador interino da equipe. Ficou durante apenas 8 partidas e com só uma vitória, acabou deixando o clube. A ausência de conquistas coletivas não condiz com o talento e a qualidade desse monstruoso atacante. Ele marcou seu nome na história do futebol inglês, um dos maiores da Premier League, o homem-gol da competição. Um centroavante que não tinha tempo ruim, de qualquer jeito com ele era caixa. Um verdadeiro monstro sagrado do futebol, uma lenda. E a você que assistiu até aqui, eu só tenho a te agradecer, pedir que você deixe a sua curtida, compartilhe esse vídeo com os seus amigos, que semana que vem tem mais, então até a próxima aí, falou!